Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para regressarmos, mesmo que apenas marginalmente, à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, para lhe perguntar, embaixador, como é que acha que serão as repercussões diretas desta vitória que eu vou considerar da extrema-direita nos Estados Unidos, naquilo que que será o ambiente político da Europa, sendo certo que, como temos vindo a observar, nomeadamente na Alemanha, na Áustria, nos Países Baixos, todas as formações de extrema-direita, já para não falar no caso de Itália, todas as formações de extrema-direita estão a ganhar uma força que até há 2, 3, talvez 4 anos era difícil de imaginar, ou talvez não. O caso português é também um deles. Como é que acha, embaixador, que esta vitória de Trump vai, de alguma forma, ou se é que acha que esta vitória vai alavancar possíveis novas vitórias, nas várias frentes europeias? Ainda bem que o António começou por referir que considerava Trump e as suas ideologias de extrema-direita, porque isso não é muito comum na Europa. As pessoas normalmente tratam o caso americano como o radicalismo de Trump, o radicalismo das ideias, já que vem do Tea Party e agora estão no grupo MEGA, Make America Great Again, como o radicalismo conservador. Mas são extrema-direita. Configuram exatamente aquilo que são as agendas da extrema-direita à escala internacional. Dir-se-á, tiveram um acolhimento de natureza eleitoral forte, é verdade. Há uma coisa que é muito importante em matéria de ideias e de princípios políticos. Os princípios políticos não deixam de ser melhores ou piores só porque tem mais gente a apoiá-los ou não. Isto é, de repente há uma agenda progressista ou mais conservadora que tem um apoio popular. Essa agenda tem o direito democrático de chegar ao poder e de exercer o poder na lógica dos votos que teve, mas isso não significa necessariamente que ela seja melhor ou pior. E por isso mesmo, nós não devemos passar a olhar para a agenda conservadora de Trump, devemos passar a olhar com o respeito democrático que nos merecem o voto dos cidadãos americanos, mas não devemos passar a olhar para ela como melhor do que era no passado. Ela é exatamente igual e os princípios e os valores sobre os quais assenta são aqueles relativamente aos quais não houve vencimento por parte da candidata concorrente, mas isso não significa que sejam piores. Quem acredita nas coisas acredita naquilo que quer, e por isso mesmo aqui há regimes e há oposições. Pois as pessoas ficam na oposição mantendo as ideias que têm ou adaptando-as. E por isso mesmo, portanto, é importante sublinhar isso. A agenda de Trump, a agenda de toda a estrutura do Make American Great Again, e muito provavelmente aquela que vai sair do exercício governativo nos próximos 2 ou 4 anos, eu digo dois, porque daqui a 2 anos vai haver novas eleições nos Estados Unidos para toda a Câmara dos Representantes, isso pode alterar alguma coisa na capacidade de Trump de gerir o Congresso. Portanto, essa agenda é uma agenda de extrema-direita. E por isso mesmo, a pergunta e a questão que o António coloca relativamente à repercussão disto à escala internacional é muito importante. A América não é um país qualquer. A América é a maior potência mundial, do seu ponto de vista militar e do seu ponto de vista económico. Eu confesso que, e julgo que, aliás, aqui já disse várias vezes, aquela ideia de que a América é uma potência em declínio e que os Estados Unidos lentamente irão ser substituídos, seja pela China, seja por uma multipolaridade de poderes que, entretanto, vai tomando conta do mundo em detrimento da América, parece-me uma ideia um bocadinho, para utilizar uma expressão anglo-saxónica, wishful thinking, isto é, pensamento baseado naquilo que nós queremos ou que nós desejamos. E, portanto, acho que há aqui um. A América tem uma capacidade de regeneração e de reinvenção no quadro internacional que nenhum outro país tem. Tem, por isso, alguma crueldade no seu próprio sistema económico, no seu próprio sistema social, como se vê nas questões da saúde, nas questões das férias das pessoas. As pessoas não sabem, mas há muita gente nos Estados Unidos que não tem férias um mês por ano. Tem semanas, algumas semanas por ano, 1 ou 2 semanas por ano, mas não tem um mês. Aquilo que nós nos habituamos a ver na Europa, um modelo social europeu, e que veio, em primeiro lugar, dos países mais ricos da Europa e depois chegou aos países mais pobres da Europa, como é o caso de Portugal, continua a ser o país mais pobre da Europa Ocidental, também convém sublinhá-lo, muito embora não seja agradável de ouvirmos dizer-nos isto.
Este modelo é um modelo, apesar de tudo, magnífico, mas contrastante com aquilo que se passa nos Estados Unidos. Há vários setores nos Estados Unidos que não têm este modelo. E isso também marca muito a política americana. E, portanto, este modelo americano é um modelo que, dado o peso dos Estados Unidos à escala global, vai ter consequências objetivas. E Trump vai, com a capacidade que tem, com o poder que a América tem de influenciar, e mais do que isso, com a falta de pudor que tem relativamente a meter-se nos assuntos dos outros, faz parte um bocadinho da ética americana ao longo dos anos, vai tentar influenciar os seus parceiros, aqueles que possam ser similares, nomeadamente na Europa. Sabemos que Trump tem um particular interesse em cultivar as autocracias e os líderes mais fortes. Ele gosta de líderes fortes. Sabemos que Trump despreza aquilo que é o multilateralismo, enfim, aquilo que foi criado desde o fim do século XIX e em particular durante o século XX, que é a maneira de pôr as pessoas todas à volta de uma mesa e os vários Estados e tentar, embora com diferenças objetivas em função da sua própria dimensão e do seu próprio poderio, mas tentar, de certa maneira, criar um diálogo de natureza global. Trump tem uma leitura diferente das coisas, tem uma leitura mais antiga das coisas, que agora se torna mais moderna porque ele está lá, que é ter um diálogo bilateral e evitar as estruturas multilaterais, às quais os Estados Unidos, que aliás são os criadores da grande estrutura multilateral que são as Nações Unidas, em 1945, de vez em quando os Estados Unidos foram se afastando dessa matriz. E, portanto, Trump vai procurar, digamos, ter prosélitos por todo o lado e, em particular, na Europa. Neste momento, imagina-se, digamos, a alegria que atravessa o espírito de Viktor Orban, por exemplo, ou de Fico Orban na Hungria, ou de Fico na Eslováquia, mas também, se calhar, Erdogan, não sei, e outros líderes fortes que existem pelo mundo, que se sentirão confortados com isto. Dito isto, Trump vai criar uma espécie de uma internacional de extrema-direita, como o Steve Bannon, o seu inspirador, já na primeira parte do seu mandato, começado em 2016, cria. Não sei, mas provavelmente há de haver um impacto disto na extrema-direita europeia. E seguramente que essa extrema-direita vai sentir-se confortada. E, em particular, vai sentir-se confortada à medida que puder ter algum sucesso, esse é um ponto também muito importante, aquilo que vão ser as medidas de Trump para concretizar essa agenda, em particular aquelas que dizem respeito aos imigrantes. Trump promete fazer nos Estados Unidos uma deportação maciça de imigrantes. Estamos a falar ele fala-se em milhões, eles falam em milhões. Vamos ver o que é que isso dá, com os impactos que isso pode ter na sua relação com a América Latina, em particular com o México, que, volto a sublinhar, é o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos, e com todo o resto da América Latina, em particular com a América Central, onde a presença americana e a importância da presença americana é muito importante, é muito grande. Vamos ver o que é que daí vem neste aspecto. Embora valha a pena nós pormos os pés no chão, as grandes questões que afetam, que podem definir o futuro, o sucesso ou insucesso desta nova presidência Trump, são no plano interno, nomeadamente esta que diz respeito à imigração, e não necessariamente aquelas que digam respeito a Israel, a Taiwan, à relação com a Europa, etc. Os Estados Unidos preocupam-se com as questões do mundo naquilo em que essas questões sejam relevantes para o seu bem-estar interno. Os Estados Unidos são um país que neste momento define, aliás, de uma forma completamente clara, uma lógica e uma política egoísta no quadro internacional, sem quaisquer linhas de solidariedade. Os Estados Unidos estão aqui para defender os seus interesses e os outros que se amanhem. E o que está previsto neste momento na postura americana perante o mundo, que as pessoas ficam um pouco perturbadas com esta contradição entre, por um lado, Trump quer resolver a questão da Ucrânia, saindo da Ucrânia e entregando parte da Ucrânia à Rússia, desprezando os europeus. O que os Estados Unidos querem é acabar com guerras, é verdade, esta nova linha Trump, mas é acabar com guerras pela afirmação do poder. Isto é, os Estados Unidos afirmam o seu poder e querem que essa força e essa afirmação de força, no fundo, impeça o desencadear de guerra. E vão tentar fazer isso numa solução amoral, se calhar, ou imoral, relativamente à questão da Ucrânia, proximamente. Falo-ão, por exemplo, noutra lógica de imoralidade no Médio Oriente, dando a Israel todo o poder que quer para resolver os problemas localmente, e que centrar-se-ão em três ou quatro grandes questões
com poderes fortes, como é o caso da China, como é que se calhar o caso da Rússia, um poder embora menos forte, e darão terão uma linguagem, eu diria, não digo de desprezo, mas de alguma desconsideração relativamente àquele que tem sido o aliado fiel dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, que é a Europa. E, portanto, estamos à espera de uma atitude forte que vai confortar todas as lideranças emergentes de extrema-direita ou de direita radical um pouco por todo o mundo, e uma agenda completamente egoísta na afirmação dos interesses nacionais americanos, que, aliás, nunca deixou de o ser, mas no passado os Estados Unidos, apesar de tudo, particularmente em algumas administrações democráticas, tinham alguma retração em afirmar essa mesma agenda. Agora vai ser free for all e o all são os Estados Unidos. Para acompanhar esse esforço que o embaixador considera ser aquele que vai ser o de Donald Trump, aparentemente está o presidente eleito a formar um governo de falcões, como se costuma dizer. Os nomes são muitos, mas gostava de lhe perguntar o que é que acha que quer dizer o facto de Elon Musk ser um dos potenciais e aparentemente já confirmados secretários de Estado no caso de uma nova, de um novo departamento da eficiência governamental. O que é que isso lhe diz, deste futuro governo dos Estados Unidos, embaixador? António, eu não sou a Maia, nem quero fazer futurologia, mas a sensação que eu tenho é a sensação completamente sem qualquer fundamento. É que esta aliança entre, por um lado, o mais poderoso presidente que a América tem, volto a dizer, com toda a acumulação de forças que ele ter, é um hiperpresidente, esta aliança com o homem mais rico do mundo, ao que parece, que vai para dentro do seu governo, eu não acredito, com toda a franqueza, esta aliança se prolongue por muito tempo. Confesso, são duas personalidades com uma, com, com uma, com uma tensão de afirmação, até pessoal, que dificilmente serão compatíveis por muitos anos. Mas vamos esperar. Dito isto, Trump quer de facto ter ao seu lado a América de sucesso. Elon Musk é a América de sucesso. É a pessoa que é o dono do Twitter, do X, é o homem que tem os foguetes, faz uma série que tem o Tesla, e que se veste daquela forma informal para dar um ar de uma nova América, uma espécie até eu diria, de uma boyish style, quer ser rapazinho, no estilo. Vamos ver o que é que isto vai dar. É muito interessante. Trump decidiu afastar personalidades conhecidas, como que se tinham falado para o governo, como o Mike Pompeo, que tinha sido diretor da CIA e depois foi secretário de Estado, isto é, ministro dos Estrangeiros. Decidiu também afastar Nikki Haley, que era governadora e que foi a sua opositora nas primárias em alguns estados e que tinha sido antiga embaixadora de Trump nas Nações Unidas, depois afastou-se. Porquê? Porque ele achou que ambos tinham tido, quer Mike Pompeo, quer Nikki Haley, tinham tido algumas divergências com ele que eram inultrapassáveis. E, portanto, Trump foi buscar, agora, por exemplo, para secretário de Estado da Defesa Rubio, que é um homem da Flórida, que é um senador da Flórida, que também combateu contra ele nas eleições, nas primárias, no início das primárias de 2016, não nestas. Foi buscar um nome novo para a defesa, que é uma figura que vem da televisão, era um apresentador de televisão, que é um veterano da Guerra Americana, e é um homem novo, desconhecido na área, e que vai chefiar o Defense Department, o Pentágono, e vai aparentemente ter um papel que Trump quer fazer e que pode ser, digamos, pode abalar tudo, que é fazer uma espécie de purga de generais. Trump parece que quer criar uma espécie de administração de lealdade absoluta. E isso vai ser muito importante. E tanto vai buscar outros nomes. A senhora cujo nome não tenho aqui, mas que foi escolhida para a questão da administração interna, se assim se pode dizer, com dimensões várias na segurança, etc., não tem
praticamente nenhuma experiência nessa área, mas sim, faz um learning on the job. E, portanto, é uma administração de fiéis. Vamos ver o que é que isto vai dar. O facto de Trump fazer isto já, estamos a falar em novembro, quando ele só vai tomar posse em meados de janeiro, significa que quer começar, quer que essa gente comece a tomar o palco e quer que essa gente comece desde já a mostrar-se. Vamos ver o que é que vai acontecer, como é que os americanos vão apreciar isto, e como é que essas pessoas depois, no fundo, acabarão por entrar nos lugares e definir a política específica de Trump para esses lugares. É um terreno novo, são águas nunca antes navegadas. Vai ser interessante para os observadores, não sei se vai ser tão interessante para o mundo e para a América. Cá estaremos para ver. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, de algum modo para pedirmos, embaixador, que coloque no terreno a teoria, entre aspas, com que acaba de preencher a primeira parte, isto é, as duas próximas eleições na Europa serão na Roménia, presidenciais na Roménia e gerais na Irlanda, o que de alguma maneira é interessante porque são umas eleições naquele que creio que será é um dos, talvez país mais pobre da União Europeia, e por outro lado é a Irlanda o país mais competitivo, pelo menos em termos fiscais e de captação de investimento direto estrangeiro da União Europeia. Como é que acha que tudo isto vai correr destes dois primeiros exemplos depois de eleições na Europa, depois da vitória de Donald Trump? Só uma nota para dizer ao António o seguinte: é que a Irlanda, que de facto é um dos países mais competitivos, mais dinâmicos na vida europeia, era um país que nos anos 30 do século passado era um país paupérrimo, o que Digamos significa, que era a Roménia da Europa Ocidental. o que significa, portanto, que não devemos perder a esperança, portanto, em termos de riqueza. Temos é que falar inglês. A Roménia, vai haver várias eleições. O António referiu as eleições presidenciais na Roménia, presidenciais e legislativas. Legislativas, exatamente. Vêm somadas as duas. E, portanto, começando pela Roménia, eh, vamos ter uma eleição presidencial em que o atual presidente não pode recandidatar-se. A Constituição romena, tal como a portuguesa, não permite que o atual presidente se possa candidatar. Klaus Iohannis era um homem que tinha esperanças de ser secretário-geral da NATO. Eu nunca me esqueço nunca tinha percebido, num certo momento, num dia, o António lembrar-se-á de uma ida a Kiev, em bando dos primeiros ministros britânico, francês, primeiro presidente francês e inglês, e alemão. E de repente vai o Ioannis com ele. Eu digo, porquê é que vai o presidente da Roménia aqui à Ucrânia com estes três grandes figurões da Europa? Porque estava a fazer candidatura para a presidência, para secretário-geral da NATO. Foi um bocadinho à pressa, meteu-se ali. Isso não funcionou. Mark Rutte conseguiu, digamos, a bênção de quem é necessário para ser secretário-geral da NATO, em particular dos Estados Unidos, imagino eu, mas também dos países europeus. E, portanto, vai haver eleições. E as eleições estão entre o antigo primeiro-ministro, que se chama Ciolacu, e um outro antigo também primeiro-ministro, Ciuca. São figuras diferentes, são figuras de recorte conservador, são figuras que, de certa maneira, postulam uma atitude romena, que é um país vizinho da Ucrânia, bastante favorável àquilo que são os interesses ocidentais, e temos que sublinhar que está a ser construída na Ucrânia aquilo que vai ser a maior base da NATO, na Europa, superando a base de Ramstein, muito conhecida ao longo destes meses, destes anos, por causa das reuniões em favor da Ucrânia. E, portanto, a Roménia vai ser uma espécie de ponta de lança, de facto, da NATO, e, portanto, o caráter conservador dos vários candidatos conforta essa evolução. E, portanto, há uma aliança do governo que tem vindo a funcionar na Irlanda, na Roménia, peço desculpa. Estamos num terreno que não vai haver novidades ao nível da atitude.
E já agora, por atitude, eu gostava de lembrar-te, provavelmente as pessoas viram na televisão, o que se passou outro dia com o atual presidente da Roménia, quando saiu do carro na reunião feita, organizada por Orbán na Hungria, e saiu do carro, deu de caras com o Orbán e virou as costas. Esteve a falar com uma assessora e só depois é que displicentemente passou junto ao Orbán. Portanto, foi uma atitude para mostrar, digamos, no fundo, a atitude da Roménia relativamente ao seu vizinho húngaro. De alguma forma, queria dizer que nem todos os antigos países do lado de lá da cortina de ferro são todos iguais. Não, António, mas também tem a dizer que dentro da Roménia há problemas com a minoria húngara. E há tentações por parte do presidente Orbán de alimentar uma certa identidade húngara dentro da Roménia, e isso não deixa de ter, digamos, efeitos na coreografia física disto. E, portanto, estamos num caminho que não permite, que não que aponta para que os dois partidos, que é o Partido Nacionalista Liberal e o Partido Social Democrata, que é um Partido Social Democrata bastante conservador, que estavam em aliança, permaneçam no poder, eventualmente numa coligação. E há também partidos mais de extrema-direita, mais anti-imigração, que têm a sua expressão. Digamos que o pendor dentro da Roménia é conservador, mesmo na parte social-democrata. Passando à Irlanda, a Irlanda aconteceu o seguinte: na Irlanda, nos últimos anos, o Sinn Féin, que era o partido mais conhecido, que era a certa altura considerado na Irlanda do Norte como a ala política do IRA, do IRA, do Exército Republicano Irlandês, que fez todos os atos terroristas ao longo de anos e que, entretanto, se foi pacificando na sua relação com os outros partidos na Irlanda do Norte e hoje está numa posição de liderança na Irlanda do Norte. E essa posição de liderança na Irlanda do Norte, a certa altura, criou-lhe uma imagem muito positiva na República da Irlanda, onde ele também existe como partido dentro da estrutura da República da Irlanda. E os outros partidos, que são os partidos tradicionais da Irlanda, o Fianna Fáil, que é o partido do republicano, o partido de Edmond de Valera, etc., e o Fianna Gael, que é um partido conservador que existe, e que durante muitos anos tomaram conta do aparelho, digamos, começaram e continuam a tomar conta do aparelho. O Fianna Fáil chegou a ter maioria absoluta em 77, foi a última vez que conseguiu uma maioria absoluta. A Irlanda vive sempre em governos de coligação desde 77 para cá. E nomeadamente com o Fianna Gael, e nomeadamente com um partido republicano, com um partido ambientalista, verde, com quem faz coligação. A certa altura, o que é que aconteceu? Numa lógica que é muito comum no Reino Unido, embora a lei no Reino Unido já esteja mudada, que é o primeiro-ministro que está no poder pede ao Presidente da República para fazer eleições rápidas, chamadas snap elections. E pediu umas eleições rápidas, porquê? Porque o Sinn Féin estava em declínio na opinião pública, tinha-se metido em escândalos, tinha havido demissões, tinha havido inclusivamente umas polémicas com a extrema-direita sobre as questões da imigração, e de repente esse partido, que no fundo representa o establishment tradicional, o Fianna Fáil, o Fianna Gael, peço desculpa, eh, pede eleições, vai ter eleições e vai provavelmente ganhá-las. Os dois grandes partidos, o Fianna Fáil e o Fine Gael, vão ganhar essas eleições e aparentemente os sinais que existem relativamente às hipóteses do partido do Sinn Féin são na casa dos 18% e, portanto, não conseguirão, digamos, uma dominância como aquela que se previa aqui há uns tempos. Isto é uma lógica do oportunismo nesta matéria. Na Irlanda permite-se o que se permitia no Reino Unido com facilidade, agora com alguma dificuldade mais, que é o primeiro-ministro decidir, antes do prazo normal do seu mandato, que seria até, neste caso, até 2025, pedir eleições antecipadas e tê-las imediatamente. Isto fazia-se em Inglaterra também, agora há umas dificuldades maiores, é preciso uns mecanismos constitucionais um bocadinho mais apurados, mas aqui funcionou. E, portanto, o primeiro-ministro irlandês, que lá se chama o Taoiseach, não me digam, não sei como é que aqui se escreve, mas escreve-se completamente diferente do modo como se pronuncia. O Taoiseach pediu eleições e provavelmente até vai continuar a poder. Exato. Parece-lhe, de qualquer maneira, nestes dois casos,
embaixador, que apesar de tudo, a extrema-direita vai continuar, arredada das cadeiras do poder. Sim, vai, mas a extrema-direita, depois aqui há uma poluição normal do cenário britânico, do cenário irlandês, de vez em quando. A extrema-direita vai continuar arredada. Mas também a extrema-direita, digamos, estas coisas são os vasos comunicantes. O insucesso de uns é o sucesso dos outros. A gente costuma dizer em relação aos Estados Unidos que o Trump agora só poderá perder o poder, ou os trumpistas, ou a linha republicana mais radical, se fizer erros. E ao fazer erros, quem sobe no poder são os democratas. E na República da Irlanda vai ser um bocadinho isto, quer dizer, neste momento, se as questões de imigração, que são muito graves na Irlanda, convém dizê-lo, há um grande movimento de reação anti-imigrantes na Irlanda. A Irlanda tem uma política de portas abertas. Se começar a ter força, obviamente que os partidos que representem, ou as alas dos partidos que representem essas mesmas reações à imigração, funcionarão. Vamos ter o mesmo caso no Reino Unido. No Reino Unido, apesar de tudo, isto não tem corrido muito bem. Podemos falar um destes dias em relação a Keir Starmer, e já estamos a ver neste momento nas sondagens Nigel Farage, que representa, digamos, a linha hiperconservadora, a começar a subir nas sondagens. Não há eleições em breve, mas essas coisas depois têm lugar quando há eleições pontuais em algumas constituencies, começa-se a perceber que a oposição está a começar a subir. Mas essa é a lógica da democracia. E vamos ter Em também um crítica, algo exemplo. muito crítica, peço desculpa por interromper, embaixador, muito crítica é, nessa lógica que acaba de referir, a posição da Alemanha. Eu ia exatamente falar da Alemanha, tem graça. Porque na Alemanha nós temos uma crise dentro do governo, uma dissidência objetiva entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, portanto o Partido Liberal, e esta coligação que existia dentro do governo alemão está a colapsar. E, portanto, os sociais-democratas, os verdes e os liberais, que tinham formado uma coligação e tinham deixado de fora os conservadores, quer a CDU, quer a sua ala bávara, a CSU, e também deixou de fora, naturalmente, alguém que um partido que ainda se mantém isolado, que é a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita, mas que tem vindo a subir, como temos aqui notado, em vários cenários. E, portanto, no fundo, nesta crise do governo alemão, independentemente de vários outros fatores, este cenário de fundo relativamente à instabilidade face à imigração continua lá. E vamos ver nas eleições alemãs, que vão ser em fevereiro, e que têm neste momento o Partido Social Democrata de Scholz em terceiro lugar nas sondagens, convém dizê-lo, com o CDU de Angela Merkel, o velho partido cristão-democrata, em primeiro lugar. Vamos ver como é que isto se processa e, em particular, por exemplo, nos conservadores, em que medida é que as alas mais radicais, mais à direita dentro dos conservadores, se projetam na solução final que vai ganhar na Alemanha. Obrigado, embaixador. É mais um assunto que iremos acompanhar nos próximos meses, como é evidente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir uma análise daquilo que tem sido e está a ser uma reunião multilateral que a mim, particularmente, me parece que tem cada vez menos significado e, neste caso, esse menos significado está aprofundado. Eu estou a falar da COP29, onde os Estados Unidos aparentemente já não estão muito ativos e que recordo que a COP28 ficou marcada por aquele embaraço que era o facto de o representante da Arábia Saudita, que liderava os trabalhos, estar em paralelo nos bastidores a vender petróleo, nunca fica muito bem. Parece-lhe que é uma organização que está a perder sentido, significado, ou de facto pode ser ainda a salvação do planeta. António, a COP é a manutenção das conferências sobre o ambiente ao longo do tempo, com reuniões regulares, no sentido de se fazer uma espécie de avaliação do estado da arte e do percurso dessas mesmas negociações. E, naturalmente, que a circunstância de acabar de entrar ou
está prestes a entrar uma administração americana que dá sinais de se desligar daquilo que são os grandes compromissos, já tinha dado sinais no passado de estar ligeiramente afastada, agora, depois deste período de Joe Biden, em que Joe Biden mostrou algum interesse nesta área, a circunstância de ir uma administração de Trump que tem uma atitude muito positiva relativamente, por exemplo, às energias fósseis, tendo em atenção aquilo que são alguns interesses internos americanos, vai naturalmente criar uma grande dificuldade. Vale a pena dizer, sem sombra de reticências, que o ritmo pelo qual se vai marcar a luta, digamos, ambiental nos próximos 4 anos é o ritmo que os Estados Unidos quiserem, nem mais nem menos. E, portanto, os países mais relutantes para fazerem medidas para evitar a emissão de gases com efeitos de estufa e que precisavam sempre de uma pressão grande, e a pressão dos Estados Unidos era absolutamente essencial. Não é só a pressão dos países europeus que funciona. Com os Estados Unidos relutantes relativamente a isso, nós vamos entrar numa situação trágica. E este é um ponto que eu gostava de sublinhar para quem nos está a ouvir. É que nós falamos muito nas agendas de extrema-direita americanas, falamos da guerra no Palestina, falamos da guerra na Ucrânia, etc. Tudo isso são coisas importantes e são coisas, digamos, mas são coisas que, a certa altura, se podem compor com mais mortos ou menos mortos. A questão ambiental é uma questão que não se pode compor, isto é, só se pode descompor. E o que nós estamos a assistir é uma luta entre duas tendências, entre os que acham que isto não tem grande importância e os que acham que, afinal, nós temos, apesar de tudo, que evitar excessos nesta parte, nomeadamente aqueles que acham os negacionistas das alterações ambientais. E, portanto, esta é a luta também entre aqueles que têm recursos atualmente e que querem utilizar esses recursos para a sua vida de todos os dias e aqueles que pensam no futuro. É a luta entre, há quem diga que é a luta entre o fim do mês e o fim do mundo. De facto, há Estados americanos, por exemplo, que elegeram congressistas que apoiaram Trump, que têm na agenda retomar a exploração dos recursos das suas energias fósseis, porque isso é importante para a sua vida cotidiana. Ora bem, se não houver da parte de um governo americano central, digamos, algum esforço no sentido de travar essa evolução, as coisas são muito complicadas e aparentemente este governo não tem sobre a questão ambiental uma leitura muito extrema, não tem uma leitura do perigo que isto representa à escala global. E aparentemente é essa a luta que aí vem. Eu volto a dizer, este é, na minha opinião, o principal dossiê que importa ao mundo perante a nova administração Trump. Parece-lhe, embaixador, que António Guterres averba, neste caso particular, uma pesada derrota, dado que o secretário-geral da ONU tem sido uma das vozes mais audíveis, bom, audíveis aos microfones, se calhar, depois de desligados os microfones, ninguém mais pensa no assunto. Mas parece-lhe que é uma derrota de António Guterres. Também é uma derrota de António Guterres, acho que é uma derrota para o mundo. Acho que António Guterres representa aqui muito claramente o mundo nesta matéria. Quer dizer, das duas, ou nós acreditamos no aquecimento global e no papel que para esse aquecimento global tem ações da natureza humana praticadas em vários países, e há quem ache que não. Há quem acredite no aquecimento global, mas diz isto não tem nada a ver com a ação humana, tem a ver com a evolução normal. Há quem não acredite no aquecimento global. António Guterres representa o multilateralismo, representa o tratamento das questões, e aqui voltamos à questão que eu disse no início da conversa sobre Trump, representa quem considera que o mundo deve estar sentado à volta de uma mesa a discutir as coisas que são de interesse para o mundo, as questões de natureza global. António Guterres é um derrotado. Somos todos os derrotados, aqueles que acreditamos no multilateralismo e na ONU e no papel de regulação da ONU. Agora, aqueles que não acreditam nisso, que acham que, no fundo, o destino do mundo é definido por duas ou três potências que têm um poder e que entre si repartem as decisões. E mais do que isso, países que estão neste momento, e este também é um ponto muito importante, além da questão ambiental, países como os Estados Unidos, que estão neste momento a pôr de parte todo o arsenal, não é militar, é todo o arsenal de natureza jurídica que fez a ordem desde a Segunda Guerra Mundial e que foi, no fundo, inspirado pelos Estados Unidos. Esses países estão a pôr em causa
tudo. O que significa, portanto, que é agora um free for all, isto é, os países fazem o que querem. Já tem um exemplo disto, um preview, é o caso de Israel. Faz exatamente o que quer, independentemente do interesse, independentemente das leis internacionais. Ora, se todos os outros países considerarem que estão, digamos, à vontade para fazer o que lhes apetece, nas várias áreas da ação internacional, isto pode dar conflitos de natureza birregional ou regional, ou conflitos bilaterais importantes, e a afirmação de poderes, e mais do que isso, um rearmamento à escala global, que não augura nada de bom. Este é um momento, digamos, o mundo está perigoso, como diria alguém. Há sempre um lado bom. Isso quer dizer que o programa Arte da Guerra pode perpetuar-se, porque matéria com certeza não faltará. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico até que a próxima semana chegue e estejamos presentes com três novos temas. Obrigado, até lá.